Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para conversarmos sobre mais um tópico relacionado a conhecimentos gerais em Santa Catarina. Então bora lá para mais uma aula, vamos manter o nosso foco. E não se esqueça também de ajudar esse canal se inscrevendo, deixando seu like, comentando. Bora pessoal, não é para deixar o foco diminuir, beleza? Então vamos, que o assunto da aula de hoje é o processo de urbanização e a rede urbana da nossa maravilhosa Santa Catarina, né pessoal? Então para quem quer vir para cá ou para quem já conhece, nós vamos conversar um pouco sobre as nossas cidades, que tem aspectos peculiares aí da nossa região, do nosso estado maravilhoso. Beleza, pessoal? Então só para lembrar, agora, de acordo com as informações do IBGE, né, as informações mais novas, atualmente o estado ele possui 2.530 quilômetros quadrados, tá, pessoal, de áreas urbanizadas, tá? Nós somos o 7º país. E em relação, tá, pessoal, ao total da nossa área, 95.730 aí, né, pessoal? 1.650 quilômetros, beleza? Outro ponto interessante, ó, aqui é nosso estado, tá, pessoal? Ele é uma região com basicamente 84% urbanizado, em média, tá pessoal? 80% de urbanização, que é o processo, né, das pessoas residindo nas cidades e não no ambiente rural. São basicamente mais de 5 milhões de catarinenses que vivem nas áreas urbanas, tá pessoal? E aí em torno de 1 milhão no campo, na área rural. Por curiosidade também, eu trouxe as cidades mais populosas. E isso representa muitas regiões de Santa Catarina. Vocês vão observar que não tem uma mega metrópole, não tem uma cidade muito populosa, né? Agora, até que as duas cidades maiores, Joinville e Florianópolis, que estão um pouco mais altas, mas no geral, Santa Catarina é formada por várias cidades menores. Ó, nesse último censo, que está sendo finalizado, Joinville tem uma população estimada aí de 617 mil. Floripa, a capital do estado, 574. Depois vem Blumenau, Itajaí, São José, que subiu bastante no ranking, Palhoça também, que subiu, Chapecó, Criciúma, Jaraguá do Sul e Lages. Vocês podem observar que são os outros centros aqui do nosso estado. A população entre eles não diverge muito, né? Não tem uma cidade como as grandes metrópoles que nós temos aí nas outras regiões, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Nós temos aqui cidades muito próximas, tá? Cidades com população muito próximas, regiões aí não tão populosas. Não tem uma região que sobressai em relação às demais, tá? É claro que ultimamente nós temos aí que a cidade de Florianópolis foi considerada uma metrópole, né? Uma pequena metrópole, mas foi considerada, né, com o crescimento da cidade de Palhoça, São José e toda a região da Grande Florianópolis aí, nós temos a classificação de Florianópolis como uma metrópole, né? É legal também nós termos esse desenvolvimento em Santa Catarina, mas um aspecto muito interessante, né, que até pouco tempo Santa Catarina não possuía, né, uma cidade com mais de 500 mil habitantes. Então, até pouco tempo, a gente não possui uma cidade com mais de 500 mil. Então, nos últimos censos, desde 2018, que a gente começou a apresentar uma cidade com mais de 500 mil. Nós temos uma população muito bem distribuída. Então, esse é um ponto essencial. A população em Santa Catarina, ela é muito bem distribuída. É algo que vocês precisam gravar, né? Nós temos agora, sim, duas cidades com população acima de 500 mil, mas no geral o território, a população ela é muito bem distribuída. Isso é um ponto diferencial, tá pessoal? É um ordenamento territorial diferenciado em relação aos outros estados. A nossa rede, tá pessoal? Ela tem porte médio e policêntrica, que são várias cidades, vários centros. Sem, tá pessoal, a questão, e aí algumas controvérsias, né? Isso depende muito do autor. Tem autor que não considera ainda como uma metrópole, né? Apesar que pela classificação do IBGE já é considerado como uma metrópole, tá?
Aqui eu até trouxe, isso são divergências, tem alguns autores que dizem que não, mas na classificação do IBGE já é classificado como uma metrópole, né? A região de Florianópolis, por isso que eu estou destacando aqui, né? Mas não tira o mérito de Santa Catarina ter a população muito bem distribuída, ser policêntrica, tá, pessoal? Ter cidades de porte médio. Vocês vão ver, né? Quem conhece o estado sabe. Nós temos várias partes do estado com suas características cêntricas populacionais. Blumenau, Chapecó, Joinville, são todas regiões muito fortes, né? Aqui em Santa Catarina. E a gente tem muito orgulho disso, de cada região ter seus pontos fortes, ter seu próprio desenvolvimento, seu próprio nicho, né? As regiões e cidades foram se crescendo autossustentáveis, com serviços próximos. Então esse é um ponto muito característico aqui da nossa cidade, das nossas cidades, né? Outro ponto, que de acordo com os estudos do PNDR, as cidades, as áreas no geral predominam a alta renda, tá, pessoal? Algumas áreas estagnadas, mas nenhuma área considerada de baixa renda, tá? Nenhuma área considerada de baixa renda. Um outro conceito, esse conceito que está em azul é o conceito de urbanização. A urbanização, pessoal, é o processo de um período do tempo do crescimento da população na cidade, quando ela é maior que o ambiente rural. Então, a urbanização, pessoal, de Santa Catarina, eu vou explicar aqui agora os aspectos históricos dessa urbanização e como chegamos hoje num nível, né, pessoal, de 80% da população aí no ambiente urbano, tá bom? E é interessante alguns aspectos gerais, tá? Eu vou começar a abordar um pouco da história de Santa Catarina para vocês entenderem o contexto das nossas cidades. Como eu comentei, vamos ter uma aula específica sobre aspectos históricos, aspectos migratórios, mas não tem como não falar das nossas cidades comentando um pouco da história dela, né? Da formação desse todo esse campo, tá, pessoal? De toda essa população, tá? Então, um ponto importante é que Santa Catarina começou com a expansão da coroa portuguesa, tá? Esse é um ponto importante e algo muito interessante que já vocês vão ter que gravar já para a parte de economia e história. Aqui em Santa Catarina não se formou uma economia ligada ao açúcar, à borracha, à mineração ou ao café, que foram os 4 principais períodos aí econômicos que a gente observou aí na história do Brasil, né? Na história do Brasil em si. Então a gente não está ligado fortemente, né, com esses pontos: açúcar, borracha, mineração, café, tá? As ocupações iniciais de Santa Catarina foram uma questão de proteção, né? Proteção do território. Nós vamos ocupar para não deixar os espanhóis ocuparem, não deixar o pessoal ocupar as terras aqui do Brasil, né? Então, as primeiras ocupações, elas aconteceram no litoral, né? Em São Francisco, 1658. Desterro, pessoal, para quem não conhece, é a nossa capital, Florianópolis. É o antigo nome, então, o Desterro, 1673. E Laguna, então, 1684. Então, o objetivo, pessoal, era proteger todo o caminho que levava ao Rio da Prata. Então, esse é o ponto importante aí desse entrepostos comerciais, né? Nessas vilas, tá bom? Aqui é uma foto, tá, pessoal, da vila aqui em Santa Catarina, tá? Do Desterro. Só uma representação, né? Em relação à capital do estado, como é a capital, eu vou mencionar, né, pessoal, tem a sua importância político-administrativa e é onde fica a Leste. Só para iniciar, que hoje, né, a nossa metrópole de Florianópolis, a região da Grande Floripa, iniciou lá, né, pessoal, com a ocupação do primeiro governador da capitania, né? E isso é a questão da fundação da vila, tá? E nós tivemos nessa ocupação alguns pontos principais, como a vila da Nossa Senhora do Desterro, as construções da fortaleza, o Forte de Santa Cruz de Inhatomirim, o Forte São José da Ponta Grossa, o Forte Nossa Senhora da Conceição, a Casa do Governo, a Igreja Matriz e o Paço Municipal, né? Isso aqui, quando a gente chegar na parte de história, eu vou entrar com mais detalhes, tá, pessoal? Eu vou entrar com mais detalhes. Mas esse foi o começo. Florianópolis, ela tem
um dos principais fins, a questão política administrativa por ser a capital, né? Não é o único foco da cidade hoje, né? Ela também tem muito comércio, serviço, um ambiente tecnológico, mas ela tem a sua característica político-administrativa, então, né? Na região de Floripa. Entre 1830 e 1880, foi elevada à categoria de cidade, a cidade de Desterro, outro período importante. Além disso, a gente teve o primeiro jornal catarinense, a construção do Teatro Santa Isabel, 1857, que na realidade hoje em dia é o nosso famoso Teatro Álvaro de Carvalho. Outro ponto, tá pessoal, que Floripa, né, surgiu com basicamente uma base militar, né pessoal? Nós tivemos aí a questão de Laguna, tá pessoal? Teve um ponto importante. E Florianópolis como uma região intermediária, né pessoal? Uma região intermediária e uma questão político-administrativa aí da capitania de Santa Catarina, tá bom? E como a gente já viu, né pessoal, fazia ligação, Santa Catarina fazia uma ligação aí entre o Rio Grande do Sul e São Paulo, tá pessoal? Tem toda a questão aí, ó, do caminho do gado, que ligava o Rio Grande e Sorocaba, tá pessoal? Então no começo Santa Catarina, ela sempre teve também um aspecto forte na pecuária. E o que é mais interessante, que é outro ponto, né? As nossas cidades são muito bem distribuídas e um ponto importantíssimo que vocês precisam gravar, tá? Isso aqui é muito importante. Em Santa Catarina sempre predominou a pequena propriedade. Isso é um diferencial aí em relação a muitos estados. E isso começou também muito forte em relação ao nosso tipo de colonização, a imigração europeia, né, pessoal, que deu muita força aí na metade do século XIX. Ela consolidou vários povoamentos menores, tá, pessoal? E isso é muito característico do nosso estado. Várias regiões, várias cidades menores formadas por imigrantes, tá, pessoal? Pequenas vilas. Esse foi um ponto muito interessante, que depois na economia eu vou retomar, né? Porque os aspectos da imigração, da formação das pequenas vilas, também influenciou a questão artesanal, a produção rural e diversificada, né, pessoal? Conforme o local onde foi instalado a colônia, as vilas, conforme a população que veio. Então tudo isso influenciou nas diversas regiões que nós temos em Santa Catarina. Então anotem aí, né? Cidades muito bem distribuídas em termos populacionais, apenas como uma metrópole, de acordo com a última definição do IBGE. Também nós tivemos aí a pequena propriedade como um dos fatores mais importantes, em decorrência de todo o aspecto de retomada da terra, de colonização, imigração e formação das pequenas vilas. Outro ponto, olha só, reiterando que as colônias alemãs e italianas são muito fortes aqui em Santa Catarina. Tivemos alemães em Blumenau, né, pessoal, que é uma capital regional, tá, pessoal? É um centro importante de Santa Catarina. A questão do Vale Itajaí, nós temos a primeira colônia alemã do Brasil, São Pedro de Alcântara. Então nós temos também o norte do estado, com os alemães. E também temos os italianos aqui no sul. Então Criciúma, Uruçanga, Tubarão. Então reparem, né? Todas são cidades importantes em Santa Catarina e tiveram também importância derivada da colonização, da formação dos seus aspectos específicos da região, tá, pessoal? E isso tudo influenciou os aspectos econômicos, tá? Os aspectos econômicos que a gente vai conversar aí futuramente, tá bom? Além disso, nós temos a colonização açoriana no litoral, no Planalto Cerrado, tá, pessoal? Que também impactaram em toda a nossa formação. E é interessante que tudo, tá, pessoal, influenciou no que? Na divisão de trabalho, na criação de cidades autossuficientes, tá? Foram regiões que não dependiam tanto da outra, né, pessoal? Por elas já se formarem e autossustentarem nas suas regiões em volta. Esse é um aspecto interessante. E outro ponto é que mesmo, por exemplo, Blumenau e Joinville
terem a colonização de imigrantes alemães, eles têm aí rumos diferentes, né? Então, Blumenau, pela sua região, pela questão do solo, nós temos aí no começo uma predominância na questão agrícola, né, pessoal? Que modificou o mercado interno, impactou o mercado interno. Já o Joinville, nós tivemos a formação e comercialização de madeira, e tudo isso propiciou, né, o que é Joinville hoje ser um polo industrial, né? E isso tudo foi uma análise, né, do local, do solo, do ambiente onde a gente estava, né, de onde o pessoal formou as cidades. Então isso tudo é interessante. Nós vamos voltar depois na parte da história, tá? Na parte da história de Santa Catarina, que vai ser ainda mais importante porque eu vou abordar outras informações. Então esse aqui é só um ponto inicial. E olha só, mas realmente a urbanização de Santa Catarina, que é ter mais pessoas na cidade do que no campo, ela começou realmente a partir de 1960, tá, pessoal? Foi todo um processo de 1930, até chegar em 1960 com um plano, tá, pessoal? Com um plano de desenvolvimento regional, tá? É o PLAMEG. E esse plano, ele basicamente foi o quê? Criando infraestrutura, transporte, energia elétrica. Então era o governador Celso Ramos, o nome do governador, né? O governador Celso Ramos. Nós temos até uma cidade aqui em Santa Catarina, governador Celso Ramos, né? Então o governador era o Celso Ramos e ele criou toda a estrutura, tá, pessoal? Que modificou esse panorama, saindo de um estado predominantemente rural para um estado urbanizado, tá, pessoal? Essa reconfiguração foi impactante. Naquela época, antes desse plano, 50% vivia da agricultura, tá, pessoal? Então tudo isso, né, você dá transporte, melhorar a infraestrutura, energia elétrica, tudo isso impacta na produção, impacta na transformação da sociedade, tá bom? E depois nós tivemos aí, né, todo o processo de urbanização, crescimento das cidades, industrialização, né? Aí alguns também criticam, alguns autores, a precarização das relações sociais no campo, né? Não houve um foco de melhorar o serviço do campo nesse começo. Essa é uma crítica, né? Que acabou transformando que a cidade crescesse e criasse forma, né? Pela falta de incentivos ao campo. Então essa é uma crítica de alguns historiadores, né? Por isso que eu trouxe aqui para vocês. Vai que eles comentem, né, que uma das questões do processo de urbanização foi a precarização das relações sociais no campo e o foco no processo aí de infraestrutura e desenvolvimento das cidades. Isso é verdade, né? Realmente houve, de acordo com boa parte dos historiadores, né? É claro que eles queriam desenvolver toda a região das cidades e você criando infraestrutura, energia elétrica, transporte, só acaba mesmo migrando, né? Trazendo o fluxo migratório para as cidades, tá bom? E é claro também que nós tivemos sempre regiões que se especializaram em focos, em determinados focos para o crescimento, né? Isso é claro que ajuda a desenvolver essas cidades. Santa Catarina, ela tem toda a questão de planejamento e foco comercial. Isso a gente vai conversar posteriormente, o que acaba alavancando algumas regiões realmente por esses fatores, né? Realmente por esses fatores de planejamento e desenvolvimento econômico, tá bom? Outra questão aqui da evolução recente, não só, né? No começo sempre o foco foi no litoral, né? Essa questão inicial urbana, então a gente ainda tem uma expansão no litoral, Joinville, Florianópolis, Blumenau, Itajaí, Criciúma, né? E essas cidades apresentam, né, pessoal, a complexidade de trabalhos, de divisão social do trabalho, e tem uma expansão maior de população nos últimos tempos. Joinville, Florianópolis e Blumenau são as três maiores cidades, né? A região litorânea ela predomina com maior número de população, maior complexidade de divisão social, maior também produção industrial, tecnicamente também serviços. Isso tudo a gente vai acrescentar depois na parte de economia, tá bom? E essas três cidades, Joinville, Floripa e Blumenau, elas vêm apresentando crescimentos aí, né,
anuais altos, enquanto outras cidades vieram decrescendo. Isso tudo a gente tem que estudar uma a uma, né? Nós temos cidades menores que perderam população. Por quê? Pelo fluxo migratório, né, para os centros de maior população. Mas ainda temos, tá, pessoal, muitas cidades ainda com mais de 50 mil habitantes. Proporcionalmente, Santa Catarina é considerado policêntrica, né, com muitas cidades de médio porte. Então isso é bem importante. Olha só aqui que interessante. A evolução da população urbana para a população rural. Em 1940, nós tínhamos 21% da população considerada como urbana. 1960, 31%. E com o desenvolvimento pessoal das políticas de 1960, nós tivemos aqui o resultado, a partir de 1970 e 1975, a mudança, né, pessoal, do momento rural para o momento aí urbano, tá, pessoal? A gente teve aí, então, esse impacto e a mudança na urbanização do estado, tá, pessoal? Então foi um processo longo de desenvolvimento da infraestrutura das cidades, né? Com o desenvolvimento das cidades, houve esse processo, esse fluxo migratório. Não só, né, do fluxo das cidades de Santa Catarina. Nós temos um forte fluxo do Rio Grande do Sul para Santa Catarina e de São Paulo para Santa Catarina também, né? Então, fluxo de outros estados para o nosso, que acabou desenvolvendo várias regiões, né? Hoje a gente recebe muita gente de fora mesmo. E não só em Florianópolis, mas em Joinville, que é o polo industrial, em Itajaí, que é o porto, né, pessoal? Lá em Criciúma, Chapecó também, na agroindústria. Então, várias outras cidades recebem aí moradores de outros estados, tá, pessoal? Além disso, então a gente teve essa mudança que aconteceu em 1970, graças ao plano de desenvolvimento em 1960, então, que impactou na mudança desse fluxo migratório. Nós tivemos aqui que as cidades que lideraram esse processo foi Joinville, Florianópolis, Blumenau, Chapecó e Itajaí. Só para vocês terem uma noção, né? Quais são as nossas regiões principais, tá, pessoal? Esse aqui é o mapa das mesorregiões aqui do IBGE. Então, para vocês terem uma noção, nós temos o norte catarinense, que tem a cidade de Joinville, temos o Vale do Itajaí, Blumenau, temos a Grande Florianópolis, então que tem Florianópolis, São José, Palhoça, que são as cidades mais populosas aí no top 10. Temos a região serrana, então com Lages, o sul catarinense, com Criciúma, Imbituba, cidades famosas, Tubarão, e temos o oeste catarinense com Chapecó, né, pessoal? Uma cidade bem conhecida por todos. Então são todos centros que têm influência e têm suas próprias características comerciais e históricas, tá? Aqui a taxa de crescimento populacional. O último valor que eu achei ali divulgado pelo IBGE, nós temos aqui, né, a região da Grande Florianópolis com 18% de crescimento. E nós temos crescimentos em todo o estado. Olha só, 27% na região serrana. O oeste de Santa Catarina, 32%, 30%, 26%. Como vocês podem observar, Santa Catarina está crescendo muito. Nós recebemos aí não só crescimento da própria cidade, né? Recebendo fluxo migratório de outros estados muito forte, que acarreta crescimento, né? Isso tudo decorrência do IDH alto do estado, toda a questão de produção industrial, serviços, né? E toda a qualidade de vida que o nosso estado aí tem a fornecer. Acho que tudo isso leva e traz muita gente para cá, né? Acho que esse é um aspecto bem importante. Para vocês terem uma noção, esse aqui é o mapa antigo. Eu vou mostrar o mapa novo, tá? Então, no mapa antigo, ele trazia Florianópolis como uma capital regional lá, e não uma metrópole ainda, ó. No mapa antigo, Floripa não era uma metrópole, mas ela tinha relação com todos os estados.
Então observe, nós temos Blumenau, Joinville, Criciúma, Chapecó. Os principais centros de Santa Catarina, tá? Aqui faltou trazer os risquinhos, mas Joinville é ligado com São Bento do Sul, com Mafra, com tudo isso aqui, ó. Araranguá, faltou os riscos de Joinville. Mas Joinville, Blumenau, Criciúma, Chapecó, são todas cidades muito importantes e centros de influência, que nós chamamos de capital regional B, tá? E Florianópolis, a região da Grande Floripa, né? Floripa, São José, Palhoça, também tem muita influência, né? Tem vínculo com todos os centros. Hoje Santa Catarina, né, pessoal, é muito interligada e por ser a sede político-administrativa, acaba tendo muita relação com todas as regiões, né? Então hoje já é considerado uma metrópole. Então observe, nós temos aqui 5 centros muito fortes: Floripa, Blumenau, Joinville, Criciúma e Chapecó, tá? Sem falar hoje que Lages também é uma região forte. Temos aqui a região aqui do Tubarão também, Bituba, que é uma região com muita presença, Itajaí, né, pessoal? Então são regiões importantíssimas para o nosso estado. E é claro que todas as cidades têm suas peculiaridades. Se um dia vocês que são de fora vierem para cá, vocês vão querer conhecer todas, né? Participar de várias festas, Festa do Pinhão, conhecer Chapecó, conhecer as praias do sul de Santa Catarina, conhecer a região norte de Joinville, Araranguá, fora Blumenau, né, Oktoberfest. Então nós temos muitos atrativos e nós temos diversidade e especificidade de cada região, né? Esse aqui é o mapa mais atualizado, olha só, pessoal. Esse mapa, Florianópolis aqui consta como uma região metropolitana que tem relação com todo o estado, né? E aqui nós temos Criciúma, Itajaí agora como uma capital regional, Blumenau, Joinville e Chapecó. Fora regiões de importância, nós temos aqui Lages e Caçador. Olha só, pessoal, aqui eu trouxe esse mapa agora descrito aqui de forma mais simples. Metrópolis, Florianópolis, a região da Grande Floripa. Capitais regionais, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Itajaí, Balneário Camboriú e Joinville. Isso capitais regionais A ou B, né? Depois capital regional C, que tem influência. O que é uma capital regional, né? Até deveria ter sido mais enfático anteriormente. São regiões que têm influências, tá, pessoal? Influenciam os outros municípios. Tem relação de trabalho, relação de recursos, relações históricas, mas principalmente relações aí de intensidade de bens e serviços, tá, pessoal? E tudo isso está interligado, né? Então a questão de serviço de Lages interfere em toda a região, né? Saúde, serviço, transporte. E Blumenau tem interferência e influencia toda a região. E assim por diante, né, pessoal? Chapecó também influencia vários serviços na região. Como, por exemplo, a pessoa que mora aqui, vamos supor, em Pinhalzinho, precisa de um serviço específico. Ou vai encontrar em Chapecó, precisa de uma produção, de um aeroporto, né? Não só isso, né, pessoal? São várias relações. Isso aqui é só um resumo e uma análise feita de influência de cidades, né? Só um exemplo, tá, pessoal? Então nós temos aí a Grande Florianópolis, que tem influência na região e também em várias outras, principalmente pelo aspecto político-administrativo, né? Essa é a capital do estado. Nós temos capitais regionais, a Blumenau, Chapecó, Criciúma, que tem muita relação com os aspectos econômicos que essas regiões têm muito forte, assim como as capital regional C, também são outras grandes cidades com influência, tá, pessoal? E importância. E o centro subregional A, tá? Todas as cidades têm sua importância, tá? E as menores também. Aqui em Santa Catarina eu acho que a gente valoriza bastante os aspectos históricos de formação, né? A minha família é de São Pedro de Alcântara, que é a primeira colônia aqui alemã de Santa Catarina. É um município pequeno, né, de média 3.000 habitantes, mas é uma região muito legal, tem a própria festa também do município, então a gente valoriza muito isso, esses aspectos de formação histórica. É claro que ultimamente, pessoal, nós temos alguns problemas com a urbanização, que são problemas gerais do mundo, né? Mobilidade urbana, principalmente agora aqui na região da Grande Florianópolis,
e também outras regiões, tá, pessoal, com menos intensidade. Aumento da violência, né, não chega a ser alarmante, mas acaba elevando com todo o processo de urbanização em alguns momentos desordenado, o subemprego em algumas regiões também. A poluição é um aspecto que também agrava com o crescimento acelerado e a especulação imobiliária, né, em várias regiões de Santa Catarina, porque é muita gente vindo, tá, pessoal? É um fluxo migratório muito forte. Muita gente vindo para o nosso estado, para essas regiões, né, em busca de emprego, melhoria, uma nova vida. Então, tudo isso influencia também nesses aspectos e na especulação imobiliária, né? Só para finalizar, mais um pouquinho de Santa Catarina, né? Não vou me adentrar muito, só para terminar as questões de cidades, tá? Depois vão ter mais vídeos sobre os aspectos históricos e econômicos que vão finalizar, né, todas as pontas faltantes, né? Faltou muito ainda conversar sobre essas cidades. Então esperem, né, pessoal? Sigam o nosso cronograma, que eu vou voltar a falar das cidades com seus aspectos econômicos, todo o processo de formação histórico-social, para vocês entenderem e terem uma boa base para as 10 questões de conhecimento geral, beleza? Em relação aos tipos de cidades, é importante que nós tenhamos uma classificação que divide as cidades como política, industrial, comercial, que tem um predomínio do comércio, portuária, aquela que está relacionada e ligada diretamente ao porto, turística, pessoal. Nós temos várias cidades aqui com esse fim, né, na qual a principal foco é o turismo. Temos uma cidade religiosa, pessoal, uma cidade característica com a religião, atrair fiéis, e temos uma cidade histórica. Eu vou mostrar para vocês os principais exemplos, tá? Porque, por exemplo, nós temos várias cidades de cunho comercial, várias cidades de cunho turístico e histórico também, mas eu vou comentar os principais. Então, por exemplo, a principal cidade hoje de função industrial é Joinville. Sempre foi o polo principal aí de Santa Catarina. As grandes empresas, as grandes indústrias estão lá e nessa região, tá bom? Nós temos a cidade principal de função política e administrativa, Florianópolis, que concentra boa parte aí do poder legislativo e executivo do estado de Santa Catarina. Nós temos a principal cidade portuária, Itajaí, um grande centro de exportação, pessoal, de mercadorias, uma cidade muito forte, que já é uma capital regional de sua importância. Nós temos o Porto de Imbituba também, mas a principal cidade considerada como portuária é Itajaí. Nós temos várias cidades turísticas aqui em Santa Catarina, mas a principal eu acho que seria Balneário Camboriú, né? Tá difícil eleger, tá, pessoal? Mas o que os historiadores e geógrafos consideram Balneário Camboriú, tá? E temos várias outras, Itapema, que podem ser consideradas, né, e analisadas. Mas isso nós vamos conversar também quando eu trabalhar os aspectos econômicos das regiões. Nós temos uma cidade histórica, né, Laguna, Anita Garibaldi, né, quem nunca ouviu falar daquela série, acho que é Casa de Sete Mulheres, né? Agora eu já não lembro mais o nome da série. Até vou confirmar depois, tá, pessoal? Então, Laguna tem sua importância na história. Tem a Revolução Farroupilha, tem toda a participação, né, pessoal, da cidade, tem todo o contexto histórico de formação e é muito linda, né, pessoal? Laguna é muito bonito. Recomendo sempre uma visita, né, para quem gosta de história. Fora as praias também, né, pessoal? E até poderia ser até considerada como uma área turística também, né? Função urbana, pessoal, agora relacionada à religião. Nós temos uma cidade tipicamente religiosa, que é Nova Trento. Nova Trento, até deve ter colocado o nome, Nova Trento, depois pesquisem aí. Então nós temos o santuário, pessoal, que é um dos principais aí, cartões postais, quem nunca foi, também recomendo, tá, pessoal? É muito legal, muito bonito. E para quem é católico, ou também gosta de... tem fé, né, pessoal? Eu acho que é um lugar bem importante. Nova Trento, ela é basicamente, né, uma cidade impactada pelo santuário. Então é muito importante, acaba sendo um centro
de função principal aí, religioso no estado. Pessoal, de hoje era isso. É um aspecto mais introdutório das nossas cidades. O que é importante é que nós temos aqui o aspecto de cidades policêntricas. Nós temos vários centros econômicos, administrativos no estado. Temos apenas uma metrópole agora em Santa Catarina, considerada pelo IBGE. E até analisando, ó, pessoal, ultimamente Florianópolis, São José, Palhoça cresceram muito, né? Então já tem mais de 1 milhão de habitantes, sem considerar as outras cidades, Biguaçu, Antônio Carlos, toda a região aí da grande Florianópolis, tá, pessoal? Outro ponto importante que a população urbana iniciou, né, e predominou inicialmente na parte litoral, né, Joinville, Blumenau, Itajaí, Floripa, São José, Palhoça, Criciúma, em todo o litoral aí do estado, tá, pessoal? Tem essa predominância e nós temos vários centros aí, né, vários centros administrativos e econômicos, tá, pessoal? E na formação da nossa cidade, nós temos sempre aquele aspecto da pequena propriedade, não tem aqueles grandes latifúndios. Esse é um aspecto muito importante para Santa Catarina, para entender a nossa formação, tá, pessoal? Lembrem sempre vamos ver aqui outro ponto importante, das vilas iniciais, São Francisco, Desterro e Laguna. São Francisco é uma outra área histórica, né? Muito interessante, bem legal também para vocês conhecerem. Mas esses aspectos eu vou comentar com vocês no futuro também, né? Nos próximos vídeos, focados no processo imigratório e também nos aspectos históricos e social de Santa Catarina, tá bom? Qualquer dúvida, coloque aqui no comentário. Foco nos estudos e até a próxima, pessoal!